like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a sessão de Câmara de ontem. Quem vem me acompanhando sabe que eu fiz uma denúncia e essa denúncia ela tem um objetivo muito claro: saber o que aconteceram com as vacinas que foram desperdiçadas num período de pandemia, onde a cidade inteira estava fechada, economicamente fechada, pela prefeita municipal, por determinação do governador do estado. E a nossa única salvação é resolver o problema da pandemia. E para resolver o problema da pandemia, precisamos de vacina. Portanto, não se desperdiça vacina. Todo o restante que tem sido dito é de forma a tentar contextualizar numa situação política e que não vem o caso, tá? Por que não vem ao caso? Eles tentam colocar o Vinícius, presidente do Partido Patriota, que realmente é a função que eu exerci no ano passado, primeira vez que eu me filio a um partido político, e fiz isso pelo simples fato de acreditar que se pessoas de bem não lutarem para poder fazer o que tem que ser feito, esse lugar é ocupado por outros tipos de pessoas. Então, tenho a legitimidade tanto para estar politicamente ativo, como tenho a legitimidade como cidadão para requerer aquilo que eu acredito. Agora, eles tentam de uma maneira muito vil transformar isso daí numa situação política. De que forma? Ontem alguns vereadores pediram a palavra. Um deles tentou jogar a responsabilidade para mim de fiscalizar os R$37 mil que entraram na conta da prefeitura em dezembro e que foi notificado pelo poder público, né, federal, do porquê que esse dinheiro estava parado em conta. Bom, não é minha responsabilidade fiscalizar. Quem ganha para isso são os vereadores. E eu retorno a pergunta: por que os vereadores, desde dezembro para cá, não fiscalizaram isso? Se eu fosse fazer isso na gestão passada, aí sim poderia dizer que era politiqueira, porque foi no mês que eles receberam o dinheiro, eles têm um prazo para poder usar esse dinheiro e fazer o investimento desse dinheiro em prol da população no combate à Covid. Só que não fizeram. Agora, eu não estou aqui questionando A ou B. A minha denúncia foi contra o Poder Executivo. Eu não tenho nada contra a prefeita Flávia e eu não acusei ela em nenhum momento de praticar crime de responsabilidade. Se eu tivesse feito uma denúncia de crime de responsabilidade, essa denúncia não seria na Câmara, seria no Poder Judiciário. A denúncia foi feita na Câmara por se tratar de questões da lei orgânica do município, e cabe à Câmara fazer essa avaliação. Não estou aqui rejeitando, resolveram arquivar, quem pariu Chico que embale Francisco, né? Eu não esperava nada muito diferente disso, né? Porque haja visto situações do STF, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. A gente sabe que as coisas não funcionam como realmente a população gostaria que funcionasse. Não seria diferente aqui. Agora, querer politizar essa situação, desculpa, mas vocês colocam um preço muito baixo em cada uma das pessoas que morreram de Covid. O meu pai, que morreu de Covid, que sempre foi um homem íntegro, honesto, correto, que nunca teve nenhum vínculo com política, que é um cara sensacional, que a vida dele foi pautada em muito trabalho, e você achar que eu estou reivindicando as questões das mortes por questões políticas, desculpa, é me medir com a régua que não me cabe. Agora, por que também não fiscalizaram as questões da OS?
Falaram, por exemplo, de eu fiscalizar, que não é minha função, o dinheiro, e depois ainda falaram de que a denúncia do Executivo para o Legislativo, de que na OS existiam 30 cargos de recepcionista. Poxa, essa OS já está em Ubatuba há 1 ano ou mais, não sei, né? Por que os candidatos, os vereadores do ano passado, não fiscalizaram isso? Quem será que colocou essas 30 pessoas na função de recepcionista na OS? Até eu gostaria de saber a lista dessas pessoas aí, quem são, né? Como que elas entraram lá? Gostaria bastante de saber também. Agora, não dá para politizar a saúde e a vida das pessoas. 37 mil reais é muito ou pouco dinheiro? Bom, 37 mil reais daria para comprar aproximadamente 19 geladeiras específicas para a vacina, que a gente não teria desperdiçado essas 240 doses, que está em análise. Possivelmente até volte, né, depois de uma boa conversa com o governo do estado, pode ser até que volte dizendo, não, elas não estão danificadas, mas 240 pessoas estão deixando de ser vacinadas nesse momento, que é crucial. Muitas pessoas não receberam a segunda dose, porque não tinha disponibilidade da vacina. Então, assim, eu acho que é levar de uma forma muito incoerente, na minha opinião. E eu tenho direito a ter a minha opinião. Agora, vieram misturar o tema de que o GAD entrou na Fundarte. Pessoal, o GAD é uma pessoa muito bem, muito correta, tem CPF próprio, foi convidado pela prefeita e aceitou. É um problema pessoal dele. Ele é pessoa de livre conduta. O fato dele ainda estar filiado ao Patriota, né, não desqualifica ele e nem qualifica ele. Ou vocês convidaram ele a fazer parte da Fundarte por causa do partido? Se fizeram, perderam seu tempo. Espero que tenham feito esse convite a ele pela pessoa séria, correta, honesta que ele é, para poder estar à frente da Fundarte, e não por politicagem. Essa é a minha opinião. Saudade, né, da época de 2014, que tinha a lista tríplice, e hoje não tem mais, né? Então acaba tendo essa liberdade. Mas eu realmente espero que vocês tenham colocado o GAD lá, ou convidado o GAD para estar lá, pelas qualidades pessoais dele. Que, por sinal, é muito melhor ter uma pessoa da terra, que conhece a nossa terra, que é uma pessoa correta para estar no lugar, do que trazer mais um de fora para assumir mais um cargo em Ubatuba. Por sinal, foi um discurso de campanha que isso iria acontecer, né? Agora, não passou, foi arquivado. Para mim não tem problema nenhum. Eu ainda acredito na lei. O governo federal está aí com a CPI, que vai atingir estados e municípios também. E fica a dica para a própria CPI, que tem coisas a serem feitas em Ubatuba. Com relação à fiscalização, eu até aproveito, acho que trabalho não falta para os nossos fiscalizadores, né? Em vez de fiscalizar asfalto, que tal fiscalizar, por exemplo, o estádio municipal, que é uma obra inacabada? O dinheiro foi bem aplicado? Existem denúncias lá de que gastou-se o dobro para fazer uma reforma e que ela não acabou. Vocês já foram olhar essa empresa de Pouso Alegre, que foi contratada? Quanto tempo que ela tem de existência? De quem é o proprietário dela? Vocês já foram olhar, por exemplo, a questão das obras da Avenida Iperoig? A condição que está aquilo ali? A falta de EPI, fizeram tanta defesa com relação aos nossos heróis, porque o pessoal da saúde são heróis para a população, porque eles trabalham sem a menor condição, sem EPI adequada, não tem a medicação, falta soro, falta de pirona, falta tudo, trabalham exaustivamente, se colocam em risco pela população. Vocês estão tão preocupados assim com eles? Por que não resolvem esses problemas? Ou falta dinheiro? Pelo visto não, né? 37 mil reais, acho que dava para comprar também alguma coisa de EPI. O que eu quero dizer para a população é que eu não
Eu tenho a minha consciência mais do que tranquila de que eu fiz a coisa certa. Particularmente, se vocês puxarem pela memória histórica, quantas pessoas fizeram algum tipo de denúncia? Por que não fazem a denúncia? Sabe por quê? Porque existe perseguição política. Eu fui ameaçado no mesmo dia que eu entrei com a petição, com a denúncia. No mesmo dia eu fui ameaçado pelo patrono da nossa prefeita. Então, é muito complexo, né? Quando a pessoa está fora da política, ela tem um discurso de pessoa eloquente, cidadã e etc. Quer dar uma olhadinha? Olha isso daí. Olá, Ubatuba. A administração de Ubatuba tem medo da verdade. Nos últimos dias, coloquei uma postagem a respeito da falta de transparência nos gastos públicos no combate ao coronavírus. Esta postagem tem como fonte o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que colocou Ubatuba como uma das cidades que não haviam feito a transparência devida com relação aos gastos públicos ao combate do coronavírus. E também o jornal O Vale. Engraçado, colocaram lá o meu vídeo com uma tarjeta preta na página do Facebook da prefeitura, dizendo que era fake news, mas não fizeram isso no site do Tribunal de Contas e nem do jornal Vale. Engraçado, esse é um direito do cidadão, de cobrar transparência e querer saber para onde está indo o recurso público agora, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, acredito que quem não deve, não teme. E eu, como cidadã, tenho o direito e o dever também de querer saber para onde está indo os nossos recursos. Quem não deve, não teme. Diga a verdade como eu. Então, agora que está no poder, uma outra pessoa não pode ter a mesma eloquência de pedir com que as coisas sejam feitas de maneira correta. Por quê? Me desculpem, não muda a minha opinião. Eu acredito que a cidade merece coisa muito melhor, no sentido de que vocês têm que observar que o povo sofre. O povo sofre. Vou dizer uma outra coisa, prezados e nobres vereadores, falando em fiscalização. Nós tivemos aí um contrato feito em fevereiro pela Prefeitura de Ubatuba, aumentando o valor de uma cesta básica que já era cara, que chegou a pagar R$ 226 no ano passado, e agora custa quase R$ 310. O último preço, no final do ano passado, tinha caído para 156. Eu gostaria de entender por que a gente paga quase, são R$ 309,90 numa cesta básica. Gostaria de entender por que no contrato se fala sobre a entrega em domicílio individual, porque entrega é serviço, é prestação de serviço, não é aquisição. É ISS, não é ICMS. Então tem muita coisa para fazer, para tentar jogar para mim, que sou um cidadão, como se eu tivesse a responsabilidade de fazer o papel que não é meu, é de vocês. Eu só fiz uma denúncia. Se vocês acham por bem arquivá-la, é a responsabilidade de vocês. Mas não tentem transformar essa situação em uma situação política ou politiqueira, porque política a ação é político-administrativa, numa situação politiqueira, porque ela não tem nada a ver com politicagem, ela tem a ver com direitos. Aproveito e quero deixar um recado aí para a população, que muitas cidades têm aberto associações, que são associações de parentes e amigos de vítima de Covid, para poder fiscalizar o poder público, porque não é só em Ubatuba. Muitas outras cidades sofrem dos mesmos problemas. E eu me ponho à disposição, agora como presidente do Partido Patriota, para ajudar qualquer pessoa que queira encabeçar e montar essa associação. Porque eu sou vítima também. Agora, fica aí a critério de vocês julgar se está certo ou se está errado. E convido todo mundo a ler a petição, a denúncia, porque existe muita desinformação passada com relação ao motivo disso. Convido cada um de vocês a lerem.
E aí vocês fazerem um julgamento, se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas independente disso, eu tenho muita tranquilidade e paz, porque eu fiz aquilo que é certo, honesto e meu direito constitucional de fazê-lo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos aí. Me coloco à disposição de vocês. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.